bitch better have my pink money. Pinkwashing e os limites da visibilidade. Se você não entendeu nada, calma. A despeito da onda conservadora, está rolando um interesse crescente pela agenda da diversidade e da visibilidade LGBTI+, por grandes empresas, multinacionais, instituições, artistas influentes e mesmo pela grande mídia. O que isso significa? E até que ponto beneficia e até que ponto prejudica? E como jogar esse jogo? Bem, a gente convidou esses operários e operárias da diversidade de hoje para a gente conversar sobre isso. A apresentação, eu gostaria de que fosse de um jeito diferente, que fosse de, assim, como a diversidade, essa palavra diversidade, entrou na vida profissional de vocês e o que mudou a partir daí. Né? A gente se conhecer a história desse mercado que a gente está fundando, que a gente está trabalhando, que a gente está abrindo caminhos, todos nós aqui. E vou aproveitar, antes eu também vou falar como a diversidade apareceu na minha vida, vou me apresentar, ainda estamos no mistério, gosto disso. Afinal de contas, o que é pinkwashing? Outra coisa, nada vem de graça. A publicidade pauta a cultura e as narrativas, e a gente já sabe que visibilidade e representatividade são importantes. O olhar da publicidade está chegando para a gente, que é LGBTI. E aí a gente está pensando assim, e esse olhar, como que é? Então, chegou, legal, vamos falar sobre ele. Primeira coisa. E que isso vem de um grande movimento, na verdade, de baixo para cima, é uma conquista, a sociedade civil está pautando isso é uma conquista do Brasil. Outra questão, de nós para nós, como celebridades não LGBTs podem atuar como aliadas e aliados, sem sobrepor nossas vivências e nem captar todo o orçamento. De objeto a sujeito, é legal quando somos escolhidos para participar de alguma campanha ou narrativa sobre diversidade, mas já pensou que tudo a gente escolher, né? Ser escolhido é legal, mas escolher é bacana. E diversidade de quem? Afinal, gente, se somos Brasil, a maioria mulher, a maioria população negra, por que diversidade? E tem uma aqui que eu acabei de criar, na verdade eu já tinha, mas tinha fechado o catálogo, que é diversidade. Por que está sempre no DNA e nunca no orçamento? Né? Já reparou que o DNA está sempre no DNA das empresas? Mas quando vai no orçamento, nem sempre tem. Então, vamos conversar sobre isso. E aí, lembrando a apresentação, eu sou Ariel Nobre, eu sou ativista, eu sou consultor em diversidade e tenho um projeto que chama Preciso Dizer Que Te Amo, que é o tema da minha vida, que é uma campanha de prevenção de suicídio entre homens trans. E a diversidade, essa palavra surgiu na minha vida quando eu resolvi mudar de nome e de gênero, e eu fiz isso publicamente. E aí, pronto. Muitos jornalistas vieram me procurar. Eu apareci numas revistas. Enfim, fui muito entrevistado. Documentário dos outros, fui objeto de personagem de muitas TCC, documentário, etc. Foi aí que eu vi que, estão me vendo como diversidade. Porém, entretanto, eu não estava ganhando nada com isso. E aí eu fui numa missão e numa caminhada de autonomia e de entender que, você está escrevendo sobre mim? Então, eu não quero ser personagem, eu quero ser escritor, quero ser jornalista. Eu não quero mais ser documentado, quero ser documentarista. E não me pergunta nada de graça. Então, agora, quer saber minha opinião quando o assunto é diversidade? Vou montar uma empresa de consultoria de diversidade. Pá! E essa é a minha trajetória nesse tema. Ariel Nobre, no masculino, tá? Muito obrigada. Obrigado, Ariel, pelo convite, Mix Brasil. Bom, meu nome é Bruno Putinelli. Eu sou antropólogo de formação e profissão, sou doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. O tema da diversidade apareceu desde o final da graduação, quando eu estava na USP, e tinha um interesse em pesquisar regiões da cidade que já tinham um contexto histórico de reconhecimento de presença de pessoas LGBT, principalmente a partir de uma certa definição de
região homossexual, região gay, que a gente sabe que, no geral, os bairros ou as regiões da cidade são gays, homossexuais, LGBT, é mais recente a coisa de definir os espaços. Então, eu tinha um interesse pessoal, eu sou gay, cis, em relação a discutir a relação entre a cidade e as homossexualidades. E depois, na minha formação, fui discutindo outras questões, como classe, gênero, raça, identidade de gênero, performance de gênero. Isso tinha a ver com a minha própria vivência, mas também tentar entender como esses lugares eram apropriados. E aí, era isso durante a formação, mas também durante a minha própria vida, quando eu comecei a sair para o fervo. É até engraçado, porque quando eu fui assumido em casa, meu irmão me assumiu para os meus pais que eu era gay. Ele encontrou uma revista de homens desnudos, tinha algumas em casa, entregou para meu pai. Acho que tem vários recortes que têm a ver com como o mercado também cruza as nossas vidas. Então, tinha a coisa de que eu era gay, eu estava meio que me descobrindo, começando... E descobrindo é a forma como a gente classifica as coisas, né? Porque desde da quinta série já olhava para os meninos e tal, mas os outros sabiam que eu era gay e eu não sabia. Mas aos 16 a coisa ficou mais clara, e aí, a partir de algumas revistas, eu fui tirado do armário. Minha mãe foi a que teve mais dificuldade para entender, e foi engraçado que ela pegou uma revista da Folha que tinha o guia de lugares da programação do Mix Brasil. Então, em parte, eu agradeço ao Mix Brasil por ter me levado para a Consolação, porque eu encontrei a revista, depois eu descobri que ela tinha pego, porque tinha coisa do Mix Brasil, e aí ela foi tentar entender o que estava acontecendo comigo pelo Mix Brasil. E aí eu fui parar na Consolação, na frente do Alegro, e ficava lá no fervo, que era um fervo, para quem não conheceu a da Consolação no final dos anos 90, era um negócio absurdo, assim, de tanta gente. E foi quando eu comecei a conhecer pessoas, a me relacionar afetivo-sexualmente com pessoas, conheci meu marido, que até hoje é o mesmo. Isso só para chamar a atenção de que a relação entre mercado, diversidade e cidade foi aparecendo na minha vida pela via de tentar entender quem eu era. Eu sou gay, mas eu sou o quê? Eu sou gay, mas eu vou para onde? Para onde as pessoas vão? E o guia da Folha, a programação do Mix Brasil foi meio... Nem estou falando isso para puxar o saco, viu, André? Não é para puxar o saco. É que aconteceu, foi assim mesmo. E no começo eu só queria saber de ir para frente do bar e tal, que eu nem podia entrar. Tinha o bar que era o Burger and Beer, que ficava na frente do Belas Artes, que a gente ia lá porque era mais barato. Então, eu lembro que eu comprava uma Coca-Cola Light, passava a noite inteira tomando Coca-Cola Light, porque era o lugar que dava para ficar e tal, o Alegro era mais caro e tal. Mas isso para falar que aí eu fui percebendo que tinha uma divisão entre a região da Consolação e o centro, Aroche. Comecei a ir para Aroche, que era mais perto de casa. E a mesma coisa, o rolê da concentração dos bares, das pessoas, e beber, e beijar, e o mercado cruzando isso. Então, depois, na minha graduação, anos depois, uns 5, 6 anos, um pouco mais até, que eu já estava na graduação em Ciências Sociais, eu comecei a ter contato com alguns autores que discutiam a relação de mercado, cidade e sexualidade, e comecei a produzir pesquisa sobre isso. Então, o mercado e diversidade entrou na minha vida por interesses pessoais e também por interesses acadêmicos, depois profissionais. Então, eu comecei a produzir pesquisa no começo sobre a Rua Frecaneca, a relação que tinha entre identidade, o shopping, os outros lugares que tinha na Rua Frecaneca. Depois, durante minha formação, eu fui expandindo para pensar a relação que tinha a região central da cidade com populações LGBT. Só bem rapidinho, para fechar um pouco esse percurso, que tinha uma questão, nessa época, virada dos anos 90 para os 2000, tinha um certo ânimo de que as coisas estavam se abrindo, tal, e também tinha uma certa percepção de que, ainda assim, o mercado no Brasil era muito fechado. A G Magazine é um exemplo disso, foi a revista que me abriu para a família, as revistas lá escondidinhas e tal, de que grandes empresas não anunciavam.
No ano passado, eu e meu amigo fomos chamados para dar uma formação no BNDES, no Rio de Janeiro, para falar da coisa da diversidade. Tem a ver com essa coisa de que está no DNA, mas e o orçamento? Então, a gente foi lá discutir a coisa da diversidade nas empresas e tal, e tentamos botar em pauta de que, bom, a gente está falando do que quando fala de diversidade? Quando a gente fala de LGBT, a gente está falando do quê? Porque, de forma geral, quando se fala de LGBT nesses grandes encontros, o que aparece é o homem gay. E a gente tem dificuldade de tentar pautar outras questões. Boa tarde, meu nome é Mariana Campos. Como a diversidade entrou na minha vida, eu sou publicitária, carioca, formada na PUC. O meu âmbito pessoal sempre foi muito rodeado de amigos gays, lésbicas, bissexuais. Eu sou hétera, mas sempre tive acho que uma paixão pela cultura gay. Acho que desde criança eu lembro de eu com 6 anos de idade já cantando Material Girl da Madonna. Então, eu sempre tive essa conexão de uma forma realmente muito pessoal, muito forte. E aí, assim, olhando pelo meu histórico profissional, trabalhei anos na Coca-Cola, que é uma empresa super democrática, também é uma empresa que fala sobre diversidade na sua missão, na sua visão como empresa, mas realmente, até então, quando eu trabalhava lá, não tinha feito nenhuma campanha com alguém da comunidade LGBT. E aí, ano passado, eu vim para São Paulo, com o convite da Fátima, para abrir uma empresa chamada Mind, que é uma agência especializada de contratação de talentos musicais e influenciadores, e a gente faz toda a parte de posicionamento e planejamento desses talentos para as marcas, né? E um grande presente que a vida me deu foi Pablo Vittar. Então, eu lembro exatamente assim que eu entrei, deu acho que coisa de 3 semanas, a Fátima chegou para mim e falou assim, Mari, você conhece Pablo Vittar? Eu falei, nossa, eu amo Pablo. Eu já tinha ouvido pela primeira vez Pablo em outubro de 2017, outubro de 2016, na verdade, eu lembro exatamente disso. Quando um amigo meu me apresentou, ele veio Open Bar, eu já fiquei apaixonada, assim, e aí depois veio K.O., ficar ouvindo em looping, e aquela coisa, tipo, todas as músicas estavam bombando. E aí, quando aconteceu isso lá para julho, né, do ano passado, eu falei para a Fátima, pelo amor de Deus, precisamos fechar urgente com o Pablo. Pablo vai bombar, eu tenho certeza que vai ser algo incrível, e vamos construir isso juntos. E aí a gente teve a reunião com o Ian, com o Léo Gor, que são os empresários, e a gente começou a fazer um trabalho de planejamento e de pensamento de como tornar a Pablo e a marca Pablo Vittar em algo que fosse visto além de ser uma representante da comunidade LGBT, né? No sentido de, sim, ela é uma artista representante e que vai sempre levantar a bandeira, mas vamos também falar que a artista, assim como as artistas pop que tem no Brasil, Pablo pode estar na mesma altura. Não é apenas uma segmentação, um nicho. Então, foi uma construção, e hoje, depois de quase um ano e meio trabalhando com o Pablo e a família, Pablo Vittar, Pablo Crew, que a gente fala, eu fico muito orgulhosa de tudo que a gente vem construindo. Depois disso, também veio outros presentes na minha vida profissional. Então, veio Matheus Carrilho, Mulher Pepita, Aretusa, agora acabou de entrar também no time. Preta Gil, que também, além de... ela é uma das sócias da Mind, ela também é uma das pessoas que eu admiro, tem profundo respeito e carinho, que é, sim, uma pessoa que, desde o início da carreira, sempre foi uma das maiores comentadoras e apoiadoras sobre a diversidade. Então, hoje, eu sou gerente artística, né? Então, tenho aí um casting bem diverso, que eu fico muito feliz de trabalhar, e vejo, hoje em dia, as diferenças artísticas de cada um, e no meu papel é tentar posicioná-las de quais são as marcas que podem estar trabalhando com elas e quais são as marcas que realmente podem tanto ajudar, né, os artistas na maneira de representatividade, mas também de como que essas marcas conseguem dar visibilidade para os artistas e para a comunidade LGBT. Então, neste tempo todo, o Pablo realmente tem sido um grande ícone
de representatividade. Já foram mais de 40 projetos de marcas que a gente já fez, desde post, campanha. Acho que uma das campanhas que eu também fico muito orgulhosa por ter sido de Coca-Cola é a campanha de fanfit, em que Pablo esteve na lata, em todas as embalagens do Brasil todo. Ganhou vários prêmios lá fora. Inclusive ganhou agora um F, né, que foi vários Fs, na verdade, a Coca-Cola e a JWT, essa campanha. E então é um orgulho muito, muito grande. E eu, falando sobre o tema, né, sobre Pink Money, só já vou colocando um gancho sobre o meu ponto de vista, é que cada vez mais as marcas estão olhando porque precisam olhar, né? A gente está falando hoje de cada vez mais um universo, uma globalização, em que, sim, precisamos falar de nicho, precisamos falar de segmentações. Todas as estratégias de comunicação, as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso, de como falar e para quem falar de uma maneira certa. Então, isso, as marcas, pensando sobre um âmbito de estratégico, eles precisam falar sobre isso. Eu vi um boom ano passado, que foi realmente incrível, mas esse ano, assim, as coisas realmente ficaram meio estranhas, vamos dizer assim, com toda essa configuração política e essa polarização que aconteceu. Mas eu realmente acredito que, por mais que algumas marcas se calaram agora, ou então não estão querendo muito se aprofundar sobre esse assunto, as marcas que realmente queiram crescer e queiram ser relevantes hoje para toda a população, né, independente de quando você está falando de negros, você está falando de gays, de mulheres, precisam realmente se aprofundar e pensar estrategicamente. Não pode ser apenas uma coisa pontual. Porque eu falo que hoje vivemos no mundo da verdade, vivemos num mundo em que tudo está exposto. Hoje não adianta mentir, não adianta você falar algo para a câmera, mas nas redes sociais, ou então, né, as pessoas sabem quem você é. Então, as marcas também têm isso. Então, não adianta nada postar ou fazer uma campanha com um artista LGBT, por exemplo, mas, no final das contas, a gente vê que o board, ou então de diretores, ou até mesmo os funcionários, você não vê essa diversidade. Então, esse aprofundamento, acho que está acontecendo. Óbvio, a Coca-Cola, por ser uma empresa que eu tenho muito ainda conexão e intimidade, eu vi isso muito. Hoje, eles até têm um grupo, né, dentro deles para falar sobre diversidade, de funcionários que trazem à tona a marca e a exposição internamente e externamente. Então, a gente está no caminho. A gente, acho que pode voltar um pouquinho, mas vamos sempre caminhar e vamos à frente, porque tem muita coisa bacana para mostrar o que a diversidade tem de poderoso, na verdade. Acho que isso que é a grande questão. Nossa, muito obrigado pela sua generosidade em fala, e me inspirou muito, principalmente de nós aqui, a gente se comprometer coletivamente a produzir conteúdo do que está acontecendo agora. Porque, gente, você viu que rolou isso mesmo, que a Mari completou isso de o que está rolando é uma transição muito importante, né? De uma transição disso que eu estava falando, né? Da gente não só ser falado, né? A Pablo significa muito. Eu acho que esse processo que vocês fizeram é um processo que é uma armadilha que a hétero e cisnorma colocam a gente no mercado, né? Que você faz um filme de amor e o seu filme não é de amor, o seu filme é trans. Sei lá, Absolute Vodka, Unilever, isso são blocos culturais e de produção, de grande disputa narrativa. As pessoas prestam muita atenção hoje no que as marcas dizem. Então, a gente precisa disputar esse lugar, disputar essas narrativas, porque, como falam sobre nós, né, a gente precisa estar lá disputando. Onde se decide narrativa, se decide os rumos de nossas vidas. Eu só queria que um de vocês dois explicasse o que é pinkwashing. Oi, boa tarde, eu sou Danilo Novaes, trabalho há 7 anos com publicidade, passei já por agência e cliente, sendo o último para no Ricard, que é o grupo de Absolute Vodka, Beefeater, Jameson, enfim. E atualmente estou independente, prestando consultoria para marcas e tá trabalhando com projetos. Eu queria pontuar 2 coisas. Uma que você acabou de falar, que é sobre como as pessoas estão percebendo isso agora, enfim. Eu acho que também porque as pessoas estão percebendo que o consumo está mais consciente, né?
As pessoas percebem que consumir hoje faz parte do que elas são. Antes era uma coisa muito passiva, né? A gente ficava na frente da TV vendo aquilo sendo passado na nossa frente e a gente consumindo e, sei lá, compre batom, e a gente comprava batom. E a gente não se perguntava por quê. Hoje não, hoje a gente entende, o mundo está cada vez mais complexo, né? Não só pela tecnologia, enfim, por várias outras coisas. E também nós estamos mais complexos, nós somos seres humanos, então, enfim, né? Tipo, a gente está se descobrindo cada vez mais, a gente está se se questionando cada vez mais. E nesse processo a gente acaba também descobrindo que o que a gente consome faz parte do que a gente é e constrói quem a gente é. Então, por isso também que a gente acaba ficando um pouco mais criterioso, até na hora de escolher que marcas que a gente quer consumir. Então, esse fator é muito incrível, porque também não é só um movimento que as marcas estão fazendo porque é interessante para elas. É interessante para elas porque elas perceberam que elas precisam fazer esse movimento. Não é porque elas vão vender mais apenas, mas também precisam porque as pessoas exigem. E uma outra coisa que eu queria falar sobre diversidade. Para mim é um termo muito amplo, né? A gente fala de diversidade, mas não é só LGBTQs, mas inclui aí mulheres, né, negros, indígenas, quilombolas, classes sociais, né? Isso é uma coisa bem forte, inclusive no Brasil, principalmente quando a gente vê taxas de desemprego. É absurdo, assim. Quanto pessoas de classes sociais baixas têm, assim, nem dá para falar, porque aí já entra numa camada bem mais profunda. Também tem questões de pessoas com deficiência, enfim. Mas focando no lance de LGBTQ, diversidade nesse campo entrou na minha vida de um modo, assim, eu enquanto, né, sendo homem gay, já acredito que já nasça enquanto você vai se descobrindo, você vai se percebendo ou desse campo diverso, até como você falou das questões pessoais, do teu meio, enfim. Mas eu tenho um momento muito claro para mim quando eu comecei a me importar mais com isso, foi quando eu comecei a fazer parte de um comitê de diversidade numa das agências que eu trabalhava, que foi quando eu percebi que marcas, antes de quererem falar sobre inclusão, elas precisavam ser inclusivas. Então, quando eu comecei a fazer parte desse comitê, eu comecei a olhar ao redor, não só comecei a me dar conta de todos os meus privilégios, então, apesar de eu ser homem gay, cis, e também eu entender o que isso significa, também eu comecei a me dar conta de todos os meus privilégios, né? E isso é louco, porque a gente é gay, mas a gente não acha, a gente sofre muito também, mas a gente também não se dá conta às vezes de que tem pessoas que sofrem bem mais do que a gente. Então, se dar conta disso foi um primeiro passo e me fez olhar ao redor quantas pessoas negras tem ao meu lado, quantos trans, homens e mulheres trans tem ao meu lado, mulheres mesmo, né, em cargos de liderança, e aí você começa você se dá conta de uma realidade que é bem chocante, assim, que é óbvia, mas né, a questão é tão enraizada que a gente não percebe. E isso foi há 4 anos, e foi então que eu comecei a tentar, estando dentro do mercado de publicidade e me reconhecendo, né, enquanto homem gay, de classe média, o que eu poderia fazer para tentar diminuir essa diferença. Então, foi quando eu comecei a tentar procurar mais trabalhos ou marcas ou pessoas que tivessem mais essa vontade de querer de dar mais lugar de fala para as pessoas, ou que tivessem preocupadas em realmente fazer algo que não só, né, pinkwashing. Pinkwashing é você lucrar com causa LGBTQ, né, e você falar sobre isso, mas você não devolver de maneira alguma para a comunidade. Então, a marca ela lucra com isso e é como se ela estivesse explorando a gente, né, pessoas LGBTQs, para poder, enfim, lucrar e não devolve nada para a comunidade. É quase como se fosse, né, uma apropriação aí
de tudo que a gente representa e sofre também, né? É uma das concepções. Bom, boa tarde. Bom, eu sou Danilo Jean Giacomo. Eu sempre acordo lembrando da minha escala de privilégio, então eu sou um homem branco gay, faço questão de lembrar isso todo dia de manhã, porque isso faz muita diferença no como você vai conduzir seu dia. Então, isso a gente tem sempre que ficar muito atento. Até falando um pouco do pinkwashing, já vou falar como que a diversidade entrou na minha vida, que eu concordo com o que o Ariel está falando, sobre quando você está lá no outro lugar, quando você começa a ser liderança, quando você começa a decidir. Isso muda tudo. Pinkwashing também, a história do pinkwashing, na verdade, o termo ele foi criado quando tinha o Pink Ribbon do câncer de mama, que as empresas automobilísticas começaram a fazer campanhas contra o câncer de mama e todo mundo levantou a mão e falou: "Pera um pouquinho. Quem está poluindo o mundo e dá câncer em todo mundo são exatamente vocês." E aí começou isso, e isso rapidamente derivou o Pink Money e o Pinkwashing para LGBT e outras causas. Então, é por isso do Pink, tá? Pink não é porque é uma cor gay. O Pink é por causa do câncer de mama. Do câncer de mama. Foi a primeira manifestação de Pinkwashing. Gente, quem foi essa pessoa que levantou a mão? Palmas para ela. Palmas para ela, exatamente. Tá lá na história, a gente precisa descobrir. Outubro Rosa, né? E essa história é muito interessante, por isso que o termo, né, que o Pink é associado a gay, não é isso? É porque o Pink é a cor do câncer de mama. E veio dessa história, e depois a gente teve um agravante do pinkwashing muito mais sintomático ultimamente com o Estado de Israel, com a questão de Tel Aviv, né, fazendo a supostamente lavagem, né, da questão palestina e tudo isso, sobre Israel é um Estado livre, né, recebe todos os gays, só que você sabe que ali, alguns quilômetros ali, tem uma muralha de 8 metros que as pessoas estão morrendo. Bom, a diversidade entrou na minha vida porque é a minha existência. Eu não vou falar da minha vida, vou falar profissionalmente, né? Faz parte da minha existência, porque sendo homem gay, você acorda, ou no momento que você nasce, a diversidade já está lá. Com todas as dificuldades ou não, dependendo da época que você nasceu, porque eu tenho 45 anos. Então, tenho uma outra vivência diferente de vocês. Profissionalmente, eu concordo muito com o Ariel. Quando eu era diretor de arte, eu era assistente de arte, fui diretor de arte, e eu virei em 2003 diretor de criação. E eu tive a mesma sensação, eu compartilho muito, eu falei, eu quero estar ali. Porque a hora que eu estiver ali, eu vou começar a definir algumas coisas que eu não posso definir ainda. Então, eu vou lutar para estar ali. E quando eu estava ali, em 2003, tive a felicidade de pegar a campanha de Dove da Real Beleza, o primeiro ano da canção, muito pautado na diversidade do corpo da mulher, de não usar Photoshop nos anúncios, e tudo isso, que foi uma campanha muito feliz na época. Já começou um assunto, isso em 2003, tá? Tem muita gente fazendo isso hoje, mas não vamos esquecer que é longo esse caminho, não é tão curto assim. E aí, dando um jump, para ficar curto aqui, há 3 anos que eu estou como diretor de criação do Hub Avon, dentro da JWT, que cuida de toda a comunicação da Avon. E ali, sim, eu tive realmente uma pauta muito clara, tanto em estrutura da minha equipe, quanto em reflexo do cliente. O mais importante, quando a gente está falando do clash, né, dos muros ali, que o Ariel colocou muito bem, né, a hora que você... Como é que está isso? A gente tem uma questão que, assim, não importa o lado que venha, desde que venha. Eu acho que isso é muito importante. Né? A gente não pode negar o poder da propaganda, lembrando que o nosso futuro super-ministro da Economia é chamado de Posto Ipiranga. Isso é muito grave, e a gente precisa ficar muito atento. Né? Por que ele é chamado de Posto Ipiranga? Porque tem tudo lá. Quem construiu que tem tudo lá? Propaganda. A partir do momento que se elege presidente, a gente começa a ficar ainda mais esperto. Já aconteceu nos Estados Unidos, a gente não aprendeu, aconteceu aqui. A gente não foi atento o suficiente. Essa é uma crítica que eu faço a mim mesmo. Tá? Eu achei que era uma brincadeira, como eu achei que o Trump também era. E essa questão, ela é tão importante que a hora que eu olho, que quando você está numa posição de liderança que você consegue mudar, eu prefiro estar ali. Se aquele cara está usando aquilo para apoiar uma pauta anti-LGBT, eu prefiro estar ali. É ali que eu quero estar. É ali que eu quero, porque ali eu sou capaz de fazer alguma mudança. E o que é mais importante, e acho que a questão da questão de diversidade, é a gente sair dos lugares confortáveis que a gente tem. A gente tem um lugar muito confortável, que é o lugar digital, que a gente depois pode falar sobre isso, que o território digital ele é muito confortável. Propaganda é muito técnico, não tem mágica em propaganda. Propaganda é técnico. Tem mídia, tem métricas e tudo é mensurado.
você, dependendo do volume que você coloca de dinheiro, é o volume de alcance que você vai ter. A propaganda está cada vez mais técnico com o digital. Você alcança o público, você pode esconder uma campanha, você pode fazer uma campanha inteirinha para o público LGBT, que só LGBT vê, ou pelo menos quem se interessa pelo assunto. Esse é o mundo digital hoje de propaganda. Isso muda muito o jeito da gente pensar. Mas, assim, para mim, agora contando dessa experiência minha, eu quero estar onde não só LGBTs vêm também. Então, assim, como que a gente fura a bolha? E a gente fura a bolha, como vou colocar só, não estou aqui para falar de marcas nenhuma, estou falando do que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Quando a gente coloca um slam da Rosa Luz, ela é uma artistona, ela faz absolutamente tudo, uma slammer incrível, e ela fez um slam para Marta no intervalo da Copa do Mundo, na Globo. Isso, para mim, é importante. Eu quero estar nesse espaço. Então, quando a gente tem o poder de decisão, quando a gente chega lá, é importante estar ali também. E é importante fazer todo o resto. E aí, tanto a comunicação da empresa, da Avon, foi tão importante que agora, há 2 meses atrás, o presidente global da Avon Novo assinou o contrato da ONU, da pauta LGBT, se compromissando dentro da empresa e fora da empresa, em todos os pontos de contato da empresa, que ela defenderia a causa em tudo que ela faz. Então, assim, por onde começa, não vamos esperar que as empresas tomem... se a gente tem algum poder de decisão, se a gente consegue... É possível, sim, fazer mudanças. A gente consegue mudar muita coisa. O que o Dan falou é muito importante. A gente tem que... Não é que acaba que a gente precisa constranger porque o discurso fora seja também o de dentro. Inclusive, na Avon, a gente tem uma história linda, que foi que, depois de um ano de 2016, eu apareci eu e o meu sócio, inclusive, o Gustavo Bonfiglioli, a gente apareceu na propaganda, assim, e um ano depois a gente estava dentro da Avon, fazendo uma consultoria, e eu lembro de um boy do chão de fábrica, levantou a mão e falou que estava muito feliz de estar vendo a gente fazendo aquele bafo. Era uma sensibilização, a gente estava montadíssimo, com um monte de gente incrível da nossa rede. Ele falou, eu estou muito feliz de ver isso aqui, porque eu fui o primeiro gay que a Avon lidou burocraticamente e tal, que topou isso nos final dos anos 80, 89. Então, fiquei muito, muito feliz como trabalhadora LGBT ali, sabe? Porque, até me emocionei. Vitórias. Fiquei mó feliz. E eu quero perguntar para o Dan, gente, vocês sabem aquele mural enorme, lindo de morrer, no Largo do Aroche, no Minhocão? Então, isso foi uma ação da Vodka Absolute. O Dan participou, eu também participei. A Pajubá acompanhou alguns processos. Eu queria que o Dan falasse um pouco sobre... Eu sempre acredito que nunca é uma coisa que cai do céu. Eu sempre acredito em disputas internas, em negociações, e paciência e trabalho. e ativismo da sociedade civil, e eu acredito nisso. Eu dei consultoria para o mural e eu lembro exatamente do dia que eu fui na agência e lembro de ser a única pessoa trans. E eu lembro dessa sensação. Falei, gente, que responsa, mas que bom, sabe? Ainda lembro do gosto desse dia, porque eu sabia que aquilo ia afetar, furar essas bolhas. E furar essas bolhas, a gente tem que ter um quê de coragem, né? Porque a bolha é confortável. A última apresentação do Preciso Dizer Que Te Amo, que foi na Galeria Olido, que eu sei que furou bolha, uma pessoa da plateia começou a gritar, a falar que não tinha espírito, que eu não ia para o céu, etc, etc. Bom, eu vou contextualizar vocês rapidinho. A Absolute, ano passado, ela estava passando por um momento muito ligado à noite, né? A marca percebeu que estava muito ligado ao território de noite, Absolute Nights, enfim. E percebeu que era uma marca bem maior do que isso. A marca no global já estava com uma comunicação de quando o mundo regride, a criatividade progride. E aí a gente estava pensando como a gente ia traduzir isso aqui no Brasil. Então, para fazer, assim, uma empresa francesa, né, já começa por aí, que é um grupo francês, Absolute vem da Suécia, mas é Pernod Ricard, que é a detentora da marca, que é um grupo francês, que você olha no ambiente de trabalho, a maioria das pessoas são brancas, e quase não tinha gays, LGBTQs, né, enfim. Como que a gente vai falar sobre isso, sendo que, né, a própria empresa não reflete isso? Então, isso já foi um primeiro start de wake up, assim, de acordar para a marca
Inclusive, foi um dos motivos que a marca procurou a Pajubá, inclusive. Que eu lembro que, assim, eu entrei depois desse processo na marca, mas eu lembro que teve um processo que a Pajubá fez uma imersão com um time de Absolute, né, que era formada por mulheres brancas, né, classe média alta, que nunca tinham tido contato com a cultura LGBTQ, para fazer uma imersão mesmo, de explicar o que significava cada uma das siglas, não só com o time de Absolute, né, mas, enfim, com os gestores também, e também falar um pouco sobre o panorama no Brasil. Toda a campanha foi traduzida em Amor Resiste no Brasil, mas a ideia era, Arte Resiste, desculpa, ser o guarda-chuva da marca pelos próximos 3 anos. Então, sendo que LGBTQ seria a primeira resistência artística que a marca ia levantar. E aí, né, entender como que isso ia se desdobrar, enfim. E aí acabou decidindo apoiar, então, o lançamento do clipe da Linda Quebrada, junto com as meninas das Bahias, fazendo uma cocriação junto com a Lin e as meninas das Bahias. E uma coisa legal dessa campanha que teve é que, assim, a gente ainda assim só estava no discurso, né, de levantar a bandeira, mas só estava no discurso. Mas aí a gente foi relembrar um pouco o passado da marca. A Absolute se posicionou. Eu não estou defendendo aqui marca, até porque eu não trabalho mais com a Absolute, mas eu acho que é importante também isso, de mostrar que não é só oportunismo. A marca ela apoiou artistas LGBTQs nos anos 80, né? Então, já apoiava Andy Warhol, a arte de Basquiat, inclusive foram um dos primeiros a serem convidados para poder ilustrar a garrafa de Absolute. Eles também patrocinaram grandes exposições de cada um deles. E no momento que, né, se falava de HIV e que ser gay era sinônimo de soro positivo. Então, era um momento muito delicado. Então, lembrar dessas coisas também no passado fez com que a marca lembrasse que ela poderia ser um pouco mais edgy, um pouco mais e ser mais no mundo de hoje destemida. Sim. Mesmo. Né? Eu vejo isso. Eu também não defendo marca, mas eu defendo nós trabalhadores da diversidade, nós LGBT. Então, e também quando eu escuto isso, eu escuto assim, por exemplo, nessa reunião eu era a única pessoa trans, todos homens, brancos. Então, legal que apoiou o Basquiat. Então, mas isso eu já escuto assim, isso é uma oportunidade já de discurso de ocupação negra na Pernod. Trans, na Pernod. Eu escuto, isso é importante a gente treinar o nosso ouvido para isso, de pensar que não é a marca, né? Esse sujeito grande. Não, somos nós, é um monte de gente que produz, são pessoas, seres humanos, trabalhadores, que produzem isso. E quem tem mais poder de narrativa ainda são... Inclusive, até falar de a marca, a indústria, até é algo que as pessoas usam bastante para até distanciar um pouco do que é essa entidade, mas, na real, somos nós, né? Somos pessoas. Enfim, mas esse trabalho de Absolute foi quando a gente começou a perceber que, se a marca queria, atualmente, no mundo de hoje, falar sobre, né, inclusão e promover diversidade, ela precisaria também se preocupar com isso. Inclusive, foi um dos catalisadores e motivos de Absolute criar, a Pernod começar a criar uma política de diversidade, que não tinha. Foi nesse momento que a gente, né, enquanto eu e mais algumas outras pessoas que faziam parte do time dessa campanha, a gente começou a questionar lá dentro. Inclusive, eu fazia parte desse comitê, justamente por isso. O trabalho do painel é um trabalho lindo, mas ainda assim eu também reconheço que existem várias falhas de como ele foi feito, até pela questão de inclusão e de fazer voltar mesmo e valorizar todas as pessoas envolvidas. Então, por isso que uma coisa que eu tinha falado no início antes de você da marca querer falar sobre inclusão, ela precisa ser inclusiva. Então, olhar para dentro primeiro é uma coisa muito importante. É muito importante construir novas imagens. É muito importante a gente conceber novas imagens. As pessoas precisam conceber novas imagens. A gente tem essa função de criar esse novo imaginário. A gente conseguiu muita coisa, agora a gente já está entrando. Eu acho que tem muita evolução. Eu sou super otimista com essa questão, apesar do ano político completamente difícil. Eu acho que marca que não se posicionar, ela vai morrer. Eu não tenho dúvida disso. E ela vai ter que se posicionar. Mesmo porque, se ela não se posicionar, as pessoas vão cobrar ela de posição.
Simples assim. Vai ter marca que é mais fácil, porque tem mais pertinência ao público, e tem marcas mais difíceis. Você pega a marca de telefonia, banco, que precisa pegar todo mundo, não quer desperdiçar ninguém. E aí? E essas marcas fazem o quê? Né? Coca-Cola, que não quer jogar ninguém embora. Quando você tem marca, por exemplo, energético, que já é mais próximo do nosso público, que já é mais próximo da balada, já é mais próximo da onde está curtindo, já é um público com a cabeça mais aberta, já tem um discurso, já tem um caminho ali. Agora, quando você pega essas grandes marcas que precisam pegar todo mundo, num ano político que a coisa separou total e está super dividida, como é que você atua? Essa, para mim, é a grande questão. E dentro da diversidade, a gente agora tem que falar de colorismo, a gente tem que falar de outras narrativas dentro do... assim, começar a abrir a lésbica. Tá bom, quais são as lésbicas? Trans, quais são os trans? Gay, quais são os gays? A gente precisa começar a abrir essas caixinhas agora. A gente abriu a primeira portinha, só que tem muitas para abrir ainda. E a gente precisa mostrar, a gente precisa criar essa imagem. Né? E também lembrar que a diversidade... a princípio é uma armadilha, né? Porque é todo mundo que não é homem, que não é branco, e não é... Né? Então, chegou agora, principalmente nesse momento Bolsonaro, da gente olhar para o lado e se educar, né? Escutar as pessoas do meio ambiente. Eles também estavam assim, passados com Bolsonaro. Vamos entender o porquê? A defesa dos animais, estavam desesperados. Vamos entender o porquê? Vamos escutar o porquê? A gente precisa ocupar. E a gente já fez isso antes. Gente. A gente passa na rua, bicha! O que a gente fez? Sim, a gente pegou isso para a gente. E eu acho que a gente está fazendo, a gente precisa fazer isso, estar presente, disputando a propaganda, disputando essas narrativas. E sabe o que me falta de ferramenta? E acho que você pode dar essa luz. A gente precisa criar um conteúdo, uma literatura de publicidade que seja menos cliente e dinheiro centrado. Sabe essas reportagens de fulano de tal foi contratado pela agência tal. Aí, tipo, um cara... Marcas diversas lucram mais. Nossa, que preguiça disso. Sabe, me dá vontade de saber, tipo, gente, me faça um dossiê desse publicitário aí do Bolsonaro. Me faz um dossiê, assim, dos publicitários envolvidos na Lava Jato, com a Odebrecht. É disso que a gente precisa se envolver. Quem está criando essas narrativas, como a gente lida profissionalmente com isso, nós operários da diversidade, com essas narrativas, com esses interesses, porque a gente vai precisar se ferramentar. Concordo contigo. Na verdade, eu fiquei pensando num monte de coisas enquanto vocês estavam falando. Durante o meu doutorado, eu analisei especialmente o mercado imobiliário, que é um mercado dificílimo de discutir esse tipo de questão. É um mercado super fechado. E como tinha um recorte espacial, tinha uma questão que era, estamos construindo aonde tem muitos gays, muitas lésbicas, muitas trans, e o diálogo com essa população era zero. Na prática, o que eu observava na minha pesquisa é que tinha uma tentativa de aproximação muito na chave do pinkwashing. Então, diversidade aparecia como uma palavra-chave para, é uma palavra-chave. Tinha eu passei 4 anos e pouco fazendo o doutorado e analisando isso, entre Arocha, República, região da Paulista, Augusta, e só teve um edifício que veiculou uma propaganda super discreta. Algumas pessoas acharam que era um absurdo, mas era uma propaganda super discreta, com 2 meninas brancas que estão quase assim... E aí havia uma parede entre o amor e tal, que a coisa era do apartamento aberto, que você podia colocar a parede onde quisesse, ou deixava tudo aberto, e era isso, acabou. E não falava mais nada. Eu estava pensando que, dependendo do nicho, eu concordo absolutamente com essa coisa de que a disputa de narrativa e que a gente tem que criar estratégias de pressão, tem que criar estratégias de começar a desmontar algumas campanhas ou algumas estratégias de campanha que absolutamente invisibilizam outras possibilidades de leitura da população. Mas eu acho que tem nichos em que isso é muito difícil. É um negócio assim. A impressão que dá é que a gente vai ter que fazer ação terrorista para falar, olha aqui, você está construindo um prédio no Aroche e aqui só tem viado. E o que a gente percebe quando você está fazendo isso é que você não está vendendo para a gente, você não quer vender para a gente,
independente de ter poder aquisitivo ou não, tipo, você pode ser uma bicha rica. Na hora que for comprar, ele não vai falar não. Mas a estratégia não é que seja vendido necessariamente para essa população. E fiquei pensando quando... É Dan, né? São 2 Dans. Quando você falou da fitinha rosa, eu participei de uma discussão numa aula na Santa Casa sobre saúde LGBT, de que a gente tem, e vocês estavam falando, eu estava pensando, de setembro até o final do ano a gente tem meses temáticos, né? Então, Setembro Amarelo, aí algumas, em relação ao suicídio, algumas empresas conseguem, né, se manifestar em apoio e tal, todo mundo lá na lapela, com a fitinha amarela. Aí tem o Outubro Rosa. Ah, não, mas isso assim, os funcionários, a CIA está lá, fitinha. Na hora, para fazer campanha, assim, distribuir, direcionar grana para fazer uma coisa robusta, a coisa do Outubro Rosa também é uma coisa que a gente vê com alguma frequência, se discute, eu acho que menos do que deveria, na verdade, câncer de mama, então são pautas de saúde, e ninguém discute que câncer de mama não necessariamente é uma coisa de mulheres, né? Tem homens trans que têm seios e... Cadê? Aí vem o Novembro Azul, que tem o famigerado bigode, já tem a coisa do rosa e do azul, aí tem o famigerado bigode, e aí as mulheres trans têm próstata. É de saúde que a gente está falando mesmo? E aí chega o dezembro, especialmente a primeira quinzena, porque depois começa o Natal, e o vermelho vai para o Papai Noel, mas no começo ainda tem alguma coisa da fitinha vermelha em relação à pauta do HIV e AIDS. E é uma coisa que, assim, a impressão que dá é que, se não for os serviços públicos de saúde, ou alguns privados, isso a gente não discute. Mesmo sendo uma questão que deveria ser discutida entre a gente, faz parte de toda uma agenda para discutir políticas públicas, ou saúde, ou prevenção, em que outubro e novembro viram meses ótimos para você conseguir vender. Para você conseguir vender, especialmente a imagem de que você está preocupado, né? Que eu acho que é uma das questões que vocês têm trazido de... Eu vou mostrar que eu gosto de você, especialmente, mas o quanto você mostra também que você inclui a gente, né? Que você coloca pessoas que fazem parte para falar, para pautar, para dizer o que seria interessante de ser feito. Mas eu acho que por isso pautar a publicidade é tão importante, por isso o trabalho da Mari é tão importante, sabe? De colocar isso. Quando a gente coloca os nossos corpos nos espaços sociais, nos espaços de visibilidade, já dá uma tela azul do Windows. Porque, né, a gente está tão consolidado no que é homem e o que é mulher. E as nossas as ausências, né, das pessoas trans nesses espaços são tão naturalizadas que, quando rola... Ai, não, mas você está me confundindo. Bia, eu estou bebendo uma água, sabe? E a gente tem que tensionar para ficar, tipo... Para ninguém, daqui uns 5 anos, sabe, falar, homem de buceta, não vai dar tela azul. Ninguém vai ficar passado, ninguém vai, não, você quer sentar, quer tomar uma água, sabe, isso não vai rolar mais. Espero, né, a gente tem que se organizar, hein? Não sei falar um pouco mais desse processo de, tipo, coisas mais práticas, de, tipo, como a Pablo está fazendo, ou se você já fez, que já é mainstream, como que está você considera esse momento, já tem LGBTs em cultura mainstream, a gente está nesse lugar? Não. Questões algorítmicas, porque às vezes a gente acha que está, né? Mas é só nosso feed. Então, queria que você falasse um pouco disso. Pablo Vittar está dominando o mundo, se é isso mesmo, ou se é só o meu feed, por favor. Sim, Pablo foi longe demais e vai cada vez mais. Graças a Deus. Yes. Tem uma coisa que eu sou muito ligada à energia, e a primeira vez que eu vi a Pablo, eu fiquei toda arrepiada. Não sei quem já teve aqui o prazer de ver pessoalmente. A Pablo, ela tem uma luz, uma estrela que é única, como pessoa, e, graças a Deus, ela veio nessa encarnação como homem gay, agora que tem a expressão artística como drag.
E eu acho que é exatamente para isso. Acho que nada da vida é à toa. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, de tanta polarização, ter uma Pablo Vittar na história é algo que eu, até falando, fico arrepiada, assim, é algo que daqui, acho que talvez daqui a uns 30 anos, eu vou sempre lembrar e falar assim, que orgulho, né? E eu acho que ela faz parte de um movimento Sim. artístico, cultural e mercadológico, né? Que, ao mesmo tempo, a Lin, na abertura do Mix Brasil, falou uma coisa que eu achei muito babado, que é assim, tá, mas eu estou me sentindo muito forte. Nunca estive tão forte. E aquilo bateu, assim, sabe? Porque a gente... Tá, rolou isso aí. Rolou, 2019, aceita. Inclusive, estava no show da Linha agora, né, que eu também fiquei super orgulhosa. Teve show da Azealia Banks, ela fez 3 shows aqui em São Paulo. E no São Paulo e Rio, e em Fortaleza, e a Azealia, ela fez questão de convidar artistas da comunidade LGBT para abrir o show da Azealia. Então, foi a Mulher Pepita, que é uma funkeira trans maravilhosa, que eu amo de paixão. Foi a Lin, foi a Lia Clark. Então, quando a própria Pablo em Fortaleza, então, quando você olha tudo que está acontecendo, realmente, tipo, a Pablo está sendo tem uma exposição hoje na mídia de uma maneira realmente mainstream. Então, você vê uma música dela hoje numa novela, você vê ela em todos os programas da TV, desde Faustão, Luciano Huck, Pedro Bial, Fátima Bernardes. Então, hoje as pessoas sabem quem é a Pablo e sim, ela está carregando aí um monte de outros artistas que cada um com a sua genialidade, com a sua expressão artística, está sim colocando e tendo seu espaço. Quando eu imaginaria que uma mulher como Pepita, que é funkeira, então assim já tem um nicho do preconceito funk, trans do Rio de Janeiro, tá hoje as pessoas enxergam ela e eu falo assim, você é uma puta comunicadora. Quem segue a Pepita nas redes sociais, é algo que você, assim, ela é estrondosa, assim, você fala, o show dela é um talk show praticamente, né, algo que você fica ali apaixonado de ver como que ela, a relação dela com o público, a intimidade, a forma como é que ela fala dos assuntos, ela é quase que uma mãe terapeuta, né, no dia a dia, então ela fala, bom dia, meus amores, como é que vocês estão, e dá conselhos da Dinda. Então, eu acho que, assim, tipo, todo mundo que está entrando, Glória Groove, própria Aretusa, então, eu fico muito feliz de ver a exposição delas, que não são mais uma exposição marginalizadas, porque sempre teve isso, né? Antigamente era, vamos lá ver um show de drag queen, uma coisa meio que assim, tipo... Não tinha ar-condicionado. Era quase que aquela coisa assim, naquele cantinho escuro, numa boate ali no meio do subsolo, aquela coisa assim, hoje você está vendo, por exemplo, Aretusa, teve esse final de semana um show para 40 mil pessoas. Você vê uma Pablo Vittar no Rock in Rio. Então, isso é algo que, sim, estamos vivendo um momento, um marco na nossa história, na história do Brasil, e isso também está puxando muito lá fora. Pablo é a maior drag queen mais seguida do mundo, com 7,6 milhões de seguidores no Instagram. Eu amo esse dado. Então, tá na Paper Magazine, tá na Billboard. Então, quando você olha esses números, quando você vê Pablo fazendo show lá fora, Aretusa também fazendo show em Portugal. Então, é algo assim que não dá para achar que é só passageiro, que é só uma questão do tipo, estamos aqui, não sei o que. Não, sim, está acontecendo, na verdade, é um início. É uma escadinha que a gente está subindo, degrau a degrau, com muito esforço, com muita gente competente por trás, que isso também acho que é importante a gente falar. Hoje as equipes, né, então você ter gravadoras como a Sony, que tem a Pablo, tem a Aretusa, que estão por trás também, apostando na carreira, e profissionais, de produtores musicais, marcas que também estão ali suportando e apoiando. Então, não é passageiro e simplesmente não é porque agora temos um governo totalmente autoritário, fascista, que vai começar agora, mas sim, vamos resistir, porque somos maiores que tudo isso aí, que talvez a maioria está se dizendo que vai ser uma nova configuração, não. Tudo que a gente já começou a construir é algo que isso só vai deixar a gente mais forte e mais certo que estamos no caminho certo. Até falando da estratégia, eu queria só levantar 2 pontos. Acho que tem 2 estratégias. Uma que a gente percebeu, por vias agradáveis ou não agradáveis esse ano, que se a gente não se juntar e não somar quem pensa igual a gente vai perder de novo.
Então, foi uma boa lição. Eu achei uma lição maravilhosa, 2018, realmente. E conversar, né? Achei, dialogar, não fazer a hora que você louca. fala, o pessoal Ouvir, contra animais, sim. o pessoal verde ali, de ecologia também tá, vamos ouvir o que ele está falando. Então, assim, é muito importante, dentro das empresas, a gente achar nossos aliados ali também. Quem colabora com a pauta, porque isso não fica esperando que vem top-down do negócio, que a empresa tem que mudar para... Não, a mudança tem que vir. E aí você escolhe o jeito e você dá um jeito, porque nossa vida é essa. Não, e a gente sempre dá um faz jeito. parte disso. Tipo, se a gente não... A gente é a mudança. Se a gente não ir lá atuar, a mudança não vai se dar sozinha. E aí eu acho que tem regras para a marca. É até simples de falar. Quando você vai trabalhar com um profissional para fazer isso, você tem que dar espaço, e se a balança tiver que pender, é para o protagonismo, não é para o dinheiro. Isso é uma regra que acho que toda marca devia seguir. Então, é sobre o protagonismo. Então, assim, abre espaço, você tem espaço e dinheiro, legal. Quem tem conteúdo é quem você está chamando, que, by the way, vai ser muito bom para sua empresa. E que isso seja só o início, né? Exato. Porque, não sei, a gente não está parado, sabe? A gente não está de bobeira. Culturalmente, eu estou sentindo um fervilhar, um esquentar, sabe? Um juntar. A gente teve que dialogar. Eu acho que o próprio público do Mix, esse ano, é muito reflexo disso. Todas as salas estavam lotadas, o show de Johnny Hooker estava lotado, a estreia estava lotada. Tem muita gente interessada, tem muita gente junto, tem muita gente que sabe da urgência e não dissipou, muito pelo contrário. Vamos ocupar o Mix. Não vai ficar menos branco sozinho. Não vai ficar mais trans sozinho, é uma questão de ocupação. Eu queria comentar uma coisa. Hoje, pesquisando um pouco sobre pinkwashing, pink money, para ver se tinha alguma coisa interessante para trazer, eu me deparei com um quote, com uma citação do Ricardo Gomes, que é o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Ele acha que... Ele comentou sobre Pink Money, ele acredita que marcas, ele não é contra, por exemplo, marcas falarem sobre LGBT, ainda que seja na LGBTQs, ainda que seja na comunicação, sem só manter isso no discurso, mas sem se preocupar com a ação em si. E aí me veio à cabeça uma outra questão, né, de como ainda tem dentro dos próprios LGBTQs quem acredita numa frente de que é importante que a marca fale, porque dá visibilidade e, ao mesmo tempo, segundo essa linha de pensamento, abre espaço para diálogo dentro da própria marca. Então, eu também não acredito nisso. Eu acho que, principalmente no momento de mundo que a gente está e de país, isso não faz sentido. Eu já discordo dessa questão. E aí veio um pensamento de que não é porque é LGBT que também a causa é legítima, né? E aí é uma outra questão que dentro das próprias marcas e empresas a gente tem LGBTQs trabalhando. Mas você diz legítima, se tem como a marca falar nessa altura do campeonato, não, ou tipo por exemplo, assim, Samarco essa citação dele vai abraçar a causa, sabe? por exemplo, é que essa citação dele de que ele acha que é ok a marca falar sobre LGBTQs, porque na cabeça dele abre espaço para diálogo dentro da própria marca. Na minha visão, não. E aí isso me fez pensar sobre quanto também tem dentro da nossa própria comunidade, né? Pessoas que trabalham com marcas e com empresas, mas que não têm essa visão de que essa diferenciação entre discurso e ação, sabe? Na verdade, tem outros consultores e profissionais da diversidade, e isso é uma questão ética entre nós, que inclusive que a Pajubá tem... A gente quer encontrar, porque a gente precisa falar dessas coisas, do tipo, que são esses limites da visibilidade, né? E que vai nesse... Que é tentar pensar, você está fazendo isso, mas conta para mim o que a comunidade LGBT... O que você está oferecendo, né? Ou a gente, a partir disso, então, quer isso e aquilo. Eu acho que essa negociação fina que a gente precisa conversar, sabe? E até a gente tem uma dificuldade, inclusive isso é tema até de outra mesa, de quantificar a diversidade, né? Sempre vai ter pesquisa para a gente falar que com mulheres, vai ganhar mais dinheiro, vai, mas vai além, né? Mas é importante a gente quantificar para esfregar na cara. Não sei qual, precisa pensar tipo, até para a gente daqui a 10 anos falar, legal que a Absolute fez isso, e nesses 10 anos, como, né?
Então, Inclusive, eu até tenho uma coisa para falar sobre isso, porque você estava falando sobre como marcas grandes, tipo de bancos, né, vão se navegar nesse cenário que as pessoas estão cada vez mais exigindo que elas se posicionem. Quando estava tendo, não sei se vocês lembram do episódio do Man, né, ano passado, da polêmica que teve de querer fechar a exposição lá, porque tinha nudez, supostamente. Man. Que eles tinha nudez, mas que eles estavam tentando ligar a pedofilia, uma coisa assim. E foi bem na época de lançamento da campanha de Arte Resiste, de Absolute. E começaram a falar nos posts de Absolute que Absolute apoiava também a pedofilia, justamente por causa desse episódio do Man. E aí, pensamento de mídia agora, né? A galera de mídia resolveu, então, pausar a campanha para o público inteiro, porque